dessas histórias não foi o final. Foi o momento em que cada pessoa percebeu, tarde demais, que os sinais estavam ali desde o começo e que todos eles pareciam pequenos demais para justificar medo. Um interfone tocando fora de hora, uma luz acendendo no quintal, uma mensagem no WhatsApp confirmando uma visita que ninguém tinha pedido. Coisas comuns, coisas que qualquer um de nós poderia ignorar. As 3 histórias de hoje têm uma coisa em comum: pessoas sozinhas em casa, tentando agir com calma, tentando racionalizar, até o instante em que ficou claro que já não era mais desconforto. Era risco real. Se você gosta de relatos com terror psicológico realista, assiste até o fim. A última história é a mais comum de todas, e talvez por isso seja a pior. A primeira história aconteceu com a Camila, de 24 anos, que morava sozinha em um apartamento pequeno, num condomínio de classe média, em uma capital do Nordeste. Era sexta-feira, o tipo de noite normal que passa sem ninguém notar. Ela tinha saído do trabalho, tomou banho, fez algo rápido para comer e ficou no sofá vendo série com o notebook aberto, porque ainda precisava terminar um relatório. Por volta de 22 horas e 40 minutos, o interfone tocou. Ela estranhou porque não tinha pedido comida. Mesmo assim, atendeu. Do outro lado, uma voz masculina disse, meio abafada: "Entrega para Camila, portaria." Ela respondeu que não tinha pedido nada. A voz ficou em silêncio por um segundo e depois falou: "Mandaram subir." Camila perguntou de qual apartamento estava vindo, mas a linha caiu. Até ali, ainda dava para racionalizar. Ela pensou em erro de entrega, coisa comum. Voltou para o sofá. Menos de 2 minutos depois, bateram na porta. Não foi uma batida agressiva. Foram 3 toques curtos, quase educados. Camila congelou por um instante. Olhou para o corredor do apartamento e esperou alguém chamar. Ninguém chamou. Foram mais 2 batidas. Ela foi até a porta na ponta do pé e olhou pelo olho mágico. Não conseguiu ver direito. A imagem estava escura demais, como se alguém estivesse muito perto da porta, perto o bastante para bloquear o campo de visão. Esse foi o primeiro detalhe que deixou ela desconfortável de verdade. Ela perguntou, sem abrir: "Quem é?" Ninguém respondeu. Só depois de alguns segundos ouviu uma voz mais baixa, agora bem perto da porta: "Portaria, é rapidinho." Não batia. A portaria do prédio nunca mandava ninguém subir sem avisar direito, e o porteiro da noite era um senhor mais velho, com voz bem característica. Aquela não era a voz dele. Camila pegou o celular e mandou mensagem no grupo do prédio perguntando se alguém tinha pedido entrega por engano. Ninguém respondeu na hora. A pessoa do lado de fora bateu de novo. Dessa vez, mais forte. Ela decidiu ligar para a portaria no número salvo, em vez de atender interfone. Quem atendeu foi o porteiro, e a primeira coisa que ele disse foi: "Camila, eu ia ligar para você agora." Ela sentiu o estômago cair. O porteiro explicou que um homem tinha entrado no prédio junto com outro morador pelo portão da garagem, sem se identificar. Quando ele percebeu, o homem já estava dentro do elevador social. Disse que vinha fazer uma entrega, mas não informou o apartamento. Camila olhou para a porta enquanto ouvia isso, e nesse momento, ouviu um barulho metálico do lado de fora. Não parecia batida. Parecia alguém testando a maçaneta. O porteiro pediu que ela não abrisse de jeito nenhum e disse que já estava chamando o síndico e a polícia. Camila se afastou da porta e foi para a cozinha, tentando pensar no que fazer se aquele cara arrombasse. O apartamento era pequeno, sem quarto de serviço, sem lugar bom para se esconder. Ela trancou a porta do quarto e ficou ali dentro com o celular na mão. O corredor do prédio ficou em silêncio. Silêncio demais. Foi nessa hora que ela
percebeu que tinha ignorado o detalhe mais óbvio. Ele parou de bater muito rápido. Ela abriu o aplicativo da câmera da porta. Uma câmera simples que ela tinha instalado há pouco tempo, apontando para a entrada. A imagem demorou alguns segundos para carregar. Quando abriu, o corredor estava vazio. Camila sentiu um alívio curto, quase automático. Só que o alívio não durou, porque no reflexo do vidro de um quadro pendurado na parede do corredor, dava para ver uma parte escura parada ao lado da porta dela, encostada na parede, fora do ângulo principal da câmera. Alguém ainda estava ali. Camila prendeu a respiração e ficou olhando para a tela sem piscar. A figura não se movia. Era só um pedaço escuro, uma perna ou a lateral do corpo. Ela mandou print pro porteiro. 2 minutos depois, ouviu passos correndo no corredor. Vozes, alguém gritando: "Ei, ei!" Em seguida, som de elevador e um baque seco. A polícia chegou poucos minutos depois, mas o homem não foi encontrado no prédio. Ele tinha descido pelas escadas de emergência e saído pelo acesso de serviço, que naquele dia ficou destrancado porque estavam levando o entulho de uma reforma. Camila achou que o pior tinha passado. Terminou mal no domingo. 2 dias depois, uma moradora do bloco ao lado mandou no grupo um áudio chorando. Um homem tinha usado o mesmo papo de entrega. Entrou no corredor quando ela abriu a porta, só uma fresta, e tentou forçar a entrada. Ela conseguiu fechar porque o marido estava em casa e correu na hora. A descrição era a mesma. Camila passou a dormir na casa da irmã por quase 1 mês. Depois disso, se mudou. Até hoje, segundo ela, o que mais incomoda não é lembrar das batidas, é lembrar da imagem da câmera e perceber que, por alguns segundos, ela achou que o corredor estava vazio. A próxima história é pior justamente porque começa de um jeito ainda mais comum. Uma noite de chuva, uma casa silenciosa e alguém tentando convencer a si mesmo de que está exagerando. O segundo relato foi enviado pelo Diego, de 31 anos, que morava numa casa térrea em uma cidade do interior. Os pais dele tinham viajado para visitar parentes e ele ficou sozinho em casa por 2 dias para cuidar do cachorro e trabalhar remoto. A casa ficava numa rua residencial tranquila, daquelas em que, depois das 10, quase não passa carro. Na segunda noite, começou a chover forte. Diego terminou uma reunião online por volta de 23 horas e 15 minutos. Guardou o notebook e foi até a cozinha pegar água. Enquanto enchia o copo, percebeu a luz do quintal dos fundos acesa. A luz era de sensor. Acendia quando passava gente. Ou gato. Às vezes vento também disparava, porque o sensor já era antigo. Ele olhou pela janela da cozinha, mas a chuva forte e o reflexo da luz não deixavam ver quase nada. Viu só o muro molhado, a área de serviço e a claridade tremendo. Desligou a luz da cozinha para enxergar melhor. A luz do quintal apagou. Normal. Ele voltou para o quarto e menos de 1 minuto depois, a luz acendeu de novo. Aí já ficou desconfortável, não por causa da luz em si, mas pelo timing. Era como se alguém estivesse se movendo devagar, saindo e voltando do alcance do sensor. Diego pegou o celular e abriu a câmera externa que ficava apontada para a lateral da casa. A imagem estava ruim por causa da chuva, cheia de ruído, nada evidente. Ele pensou em sair para olhar, mas desistiu. Trancou a porta da cozinha e ficou escutando. Silêncio. Depois, um som curto, metal raspando, vindo da lateral da casa, perto do portão pequeno que dava acesso ao corredor. Até ali, ainda dava para racionalizar. Vento batendo em algo, ferramenta esquecida, o cachorro se mexendo. Só que o cachorro estava dentro de casa, deitado no corredor, e levantou a cabeça naquela hora, sem lá
olhando fixo para a direção da cozinha, com o corpo tenso. Diego mandou mensagem no grupo da família. Alguém mexeu no portão lateral. Tá fazendo barulho aqui. A mãe respondeu quase na hora. Não, tranca tudo e não vai lá fora. Ele achou estranho ela responder tão rápido, porque sabia que ela estava viajando e com sinal ruim. Logo depois, recebeu outra mensagem no privado, de um número desconhecido, com DDD da própria cidade. Era um áudio de 4 segundos, sem fala, só o som da chuva e 2 toques leves em alguma superfície de metal. Diego ouviu uma vez, depois outra. O som parecia muito com o barulho que ele tinha escutado do lado de fora. Foi nessa hora que a sensação mudou de desconforto para ameaça potencial. Ele correu para conferir portas e janelas, apagou as luzes da sala e ficou só com a tela do celular acesa. Ligou para um vizinho que morava 2 casas depois, mas ninguém atendeu. Ligou para o 190 e relatou que tinha alguém rondando a casa. Enquanto falava com a polícia, a energia caiu. A casa ficou em escuro total. O silêncio depois do apagão foi pior que a chuva. Ele ficou parado no corredor, ouvindo a atendente pedir calma, quando escutou 3 passos na área de serviço. Passos nítidos. Não era vento, não era galho, era alguém pisando em piso molhado. Diego trancou a porta do quarto, empurrou a cômoda e se abaixou no canto com o cachorro junto, tremendo. Os passos pararam. Depois veio um som mais baixo, próximo da janela do quarto, como unha ou metal encostando na grade. A atendente ainda estava na linha. Ele mal conseguia falar. Em seguida, um clarão de farol varreu a parede pela fresta da janela e ele ouviu o carro parando na rua. Quase junto, alguém correu pelo corredor lateral e bateu no portão de fora com força. A polícia chegou em menos de 10 minutos. Para ele, pareceu meia hora. Quando saíram para olhar, encontraram o cadeado do portão lateral marcado, como se alguém tivesse tentado forçar com ferramenta. A grade da janela do quarto tinha um risco recente e uma escada de alumínio que ficava encostada no fundo da casa estava caída perto do muro. Nada foi levado, ninguém foi encontrado. O que fez essa história terminar muito mal veio depois, e não naquela noite. No dia seguinte, Diego descobriu que o áudio tinha sido enviado de um chip descartável. A polícia orientou trocar fechaduras, reforçar o muro e instalar luz nova. Ele fez tudo. Mas uma semana depois, conversando com o vizinho que não atendeu a ligação, soube de um detalhe que não tinha contado para ninguém. Na mesma noite, poucos minutos antes do apagão, o vizinho viu um carro parado sem farol no começo da rua. Tinha 2 pessoas dentro. Quando a chuva apertou, o carro avançou devagar e apagou de novo. Diego nunca soube se era coincidência ou apoio para quem estava no quintal. Ele continuou morando lá por alguns meses, mas não ficava mais sozinho. E até hoje, quando começa a chuva forte e falta energia, ele diz que a pior memória não é o escuro, é lembrar do áudio, porque alguém gravou aquilo do lado de fora e mandou enquanto ele ainda estava tentando se convencer de que não era nada. A última história é a mais desconfortável, porque não começa com alguém tentando entrar. Ela começa com algo mais perigoso, uma visita aparentemente autorizada. A terceira história aconteceu com a Renata, de 38 anos, analista financeira, morando em um condomínio residencial de casas em uma região urbana. Era sábado de manhã. O marido estava de plantão e ela tinha ficado sozinha em casa com a rotina normal. Lavanderia, café, notebook na mesa da sala. Nada que lembrasse cenário de terror. Por volta de 10 horas e 20 minutos, o interfone tocou.
A portaria informou que havia um técnico da internet no condomínio, fazendo checagem de sinal em algumas unidades por causa de uma reclamação coletiva e perguntou se podia liberar a entrada. Renata estranhou porque não tinha aberto o chamado. A portaria respondeu que parecia serviço agendado pela administração. Ela pediu 1 minuto. Antes de responder, mandou mensagem no grupo do condomínio, perguntando se alguém tinha chamado o técnico. 2 pessoas responderam que estavam vendo um carro de operadora circulando. Isso baixou a guarda dela. Ainda assim, ela disse para a portaria que só liberaria se o técnico se identificasse na porta. 5 minutos depois, bateram palma no portão da casa. Renata olhou pela câmera da garagem. Viu um homem de uniforme escuro, crachá pendurado, segurando uma bolsa de ferramentas. Tudo parecia normal demais. O carro da operadora estava estacionado 2 casas adiante. Ela falou pela câmera externa. O homem explicou, em tom calmo, que era teste rápido de entrada de fibra, que não precisava entrar na casa toda, só verificar o ponto próximo da sala. O detalhe dele estranho veio ali, pequeno, quase invisível. Ele falou o nome dela sem que ela tivesse dito. Dona Renata, é coisa de 5 minutos. Ela perguntou onde ele tinha pegado o nome. Ele apontou para a prancheta e deu um sorriso curto. Nada agressivo, nada fora do tom. Ainda dava para racionalizar. Renata abriu apenas o portão social e ficou à frente da porta principal, sem dar passagem livre. O técnico entrou na garagem e foi até a parede lateral, onde ficava a caixa de passagem. Ele mexeu em 2 cabos, olhou para o aparelho na mão e disse: "Vou precisar ver o modem lá dentro, só confirmar sincronismo." Renata hesitou. Nesse momento, chegou uma mensagem privada no WhatsApp com a foto do síndico. "Pode liberar o técnico. Estamos corrigindo instabilidade do bloco C." A foto era do síndico mesmo. O jeito de escrever também parecia. Ela abriu a porta. Foi nessa decisão comum que a história virou. O homem entrou, tirou o tênis na entrada, sem ela pedir, gesto que passou sensação de normalidade, e foi até a sala olhando mais para o ambiente do que para os cabos. Renata percebeu isso na hora, mas já era tarde para se sentir confortável. Ele perguntou se tinha mais alguém em casa. Ela mentiu. Disse que o marido estava no quarto em reunião. O homem apenas assentiu. Foi a primeira vez que ela sentiu medo real. Ele se aproximou do rack da TV, agachou perto do modem e ficou alguns segundos em silêncio, mexendo no celular e não no equipamento. Depois, pediu água. Renata não queria ir até a cozinha e deixar o homem sozinho na sala, mas também não queria demonstrar pânico. Ela levou o celular consigo e, enquanto enchia um copo, mandou uma mensagem rápida para uma amiga que morava no mesmo condomínio. "Técnico estranho aqui em casa. Pode passar aqui na frente." Quando voltou, encontrou o homem em pé, fora do lugar onde estava. Ele estava a uns 2 metros do corredor que levava aos quartos, olhando um porta-retrato. Renata disse: "Seca." Ele pegou o copo, agradeceu e voltou a agachar perto do modem, como se nada tivesse acontecido. Até ali, ainda dava para racionalizar. Falta de educação, curiosidade, impressão. Só que então, a campainha tocou. O homem levantou a cabeça rápido demais. Renata foi até a porta. Era a amiga, com uma desculpa pronta sobre emprestar açúcar. Renata abriu imediatamente, deixou a amiga entrar e disse em voz alta, olhando para o corredor: "Amor,
Raquel chegou. Ela não tinha planejado esse amor. Saiu automático. O técnico terminou de beber a água e falou que já estava finalizando. Mexeu em alguma coisa no modem, entregou-se um papel sem logomarca e disse que o sinal poderia oscilar por alguns minutos. Foi embora em menos de 2 minutos. A sensação ruim ficou. Renata e a amiga foram até a portaria pedir a ficha de entrada do técnico. O porteiro mostrou o registro do carro da operadora, mas não havia nome completo do prestador. Só uma anotação escrita às pressas. Eles ligaram para a operadora usando o número oficial. Não existia ordem de serviço para aquela unidade, nem para o condomínio. O carro que estava circulando no local prestava serviço em outra rua e nenhum funcionário deveria entrar em casas sem solicitação individual. Foi nessa hora que ficou claro que a confirmação no WhatsApp era falsa. O número tinha a foto do síndico, mas não era o número dele. Renata revisou a câmera interna da sala. O homem não tinha tocado no modem quase nada. Em vez disso, ele olhava o corredor, as janelas e a posição das chaves sobre o aparador. Em um momento, enquanto ela estava na cozinha, ele chegou a testar discretamente a trava da porta que dava acesso ao quintal interno. A história terminou muito mal nas semanas seguintes. Outras 2 casas do mesmo condomínio relataram tentativas parecidas. Técnico, leitura de gás, vistoria rápida. Em uma delas, uma moradora idosa abriu a porta e teve o celular e a chave do carro levados. Sem violência grave, mas sob ameaça. A polícia passou a investigar uma quadrilha que fazia levantamento de rotina das casas, horários, presença de moradores e vulnerabilidades. A visita técnica era, na prática, uma triagem. Renata trocou fechaduras, instalou câmera em mais pontos e nunca mais abriu o portão sozinha para prestador, sem confirmação dupla. O que ela diz que mais a perturba não é o golpe em si. É lembrar que ele tirou o tênis na entrada. Porque aquele detalhe banal, educado, quase doméstico, foi exatamente o que fez tudo parecer seguro por tempo suficiente. As 3 histórias terminam de formas diferentes, mas com o mesmo padrão. Ninguém ignorou um sinal gigantesco. Eles ignoraram sinais pequenos. E é isso que torna esse tipo de relato tão perturbador. O perigo real quase nunca entra anunciando o que é. Ele aparece como rotina, coincidência, serviço, erro, chuva, entrega. Se você curte esse tipo de terror psicológico realista, comenta qual dessas histórias te deixou mais desconfortável. A da porta, a do quintal ou a da visita autorizada. E se quiser, eu trago uma próxima parte com relatos de pessoas sozinhas em casa durante apagões. Porque, honestamente, esse tema só piora.